Defesa da Fé. Olá pessoal, tudo jóia? Estamos de volta, hein? E agora nós estudaremos Português Instrumental 2. Tá legal? Bem, pega aí o seu módulo. Agora é esse módulo aqui, ó, módulo de número 2. Tá legal? Abra aí o seu módulo na página de número 117. Ok? Se você ainda não pegou o módulo, dá uma corridinha lá nos seus guardados e pegue o seu módulo para estudarmos juntos. Tá legal? Bem, antes de nós prosseguirmos, eu quero falar alguma coisinha aqui. Acerca do tempo que a gente tem disponível para ensinarmos essa matéria. É uma matéria um pouco extensa, o nosso tempo é um pouco curto. Então a nossa abordagem vai ser bem básica mesmo. Eu gostaria que você, que tem o desejo de aprender um pouco mais acerca dessa matéria, que procure na referência bibliográfica no módulo, lá no finalzinho, você vai ter ali uma listagem de alguns livros onde você poderá aprender com mais profundidade acerca desta matéria. Tá legal? Combinado assim? Então vamos lá. Bem, olha aí no seu módulo. Nós estaremos estudando sobre morfologia, que é a aula de número 1. Aula de número 2, estrutura e formação das palavras. Aula 3, substantivo e adjetivo. Aula 4, artigo e numeral. Aula de número 5, pronome e preposição. Aula de número 6, verbo e advérbio. Aula 7, conjunção e interjeição. E a aula de número 8, tirando dúvidas de português. Tá legal? Pegue aí o seu módulo, observe tudo direitinho, preste bastante atenção para que você tenha o melhor desenvolvimento possível. Antes de nós iniciarmos aqui a nossa aula propriamente dita, eu gostaria de apenas fazer uma consideração importante. Nós estaremos estudando hoje Português Instrumental 2, do módulo de número 2. Bem, você já terminou o módulo 1. Então é o seguinte, o critério de correção de todos os módulos é o seguinte, você vai enviar para o endereço que você tem aí no seu módulo todas as atividades. Por exemplo, no módulo 1, você tem ali 4 matérias com seus respectivos questionários e mais uma avaliação, correto? Você então vai resolver os questionários, resolve também a atividade, a avaliação e envia esses 5 questionários, vamos dizer assim, para o endereço que está aí no seu módulo. Não envie uma matéria e depois você envia outra e depois outra, não. Envie as 5. Envie os 5 questionários, ou seja, os 4 questionários, um de cada matéria e mais a avaliação. Tá legal? Ok. Bem, daqui a pouquinho a gente volta, dando início então à nossa matéria propriamente dita. Ok, pessoal, estamos de volta, hein? Já está com o seu módulo aberto, não está? Então acompanhe ou pelo módulo ou então aí pelo DVD o que nós falaremos aqui, tá legal? Bem, essa é a primeira aula de Português Instrumental 2. Muito bem, você sabe o que é morfologia? Já ouviu essa palavrinha em algum lugar? Olha aí no seu módulo que tem uma definição de morfologia e é o que nós falaremos aqui. Morfologia é a parte da gramática que estuda a forma e a estrutura das palavras, da língua, né? Para depois classificá-las em categorias gramaticais. Simples, só você decorar isso aí, tá bom? Bem, as palavras podem ser reunidas de acordo com algumas semelhanças que mantêm entre si. Agora sim, dá uma olhadinha aí na sua tela, que nós colocaremos aí, assim, grupos de palavras que se assemelham pela função, e aí você tem uma relação dessas palavras no módulo. Dá uma olhadinha aí. Também temos grupos de palavras que se assemelham pela forma, e aí no módulo você tem uma relação de todas essas palavras. E por último, grupo de palavras que se assemelham pela estrutura.
no seu módulo você tem também bastante palavrinhas aí e algumas classificações delas. Tá legal? Bem, nós voltaremos daqui a pouquinho com a aula de número 2, tá bom? Ok, pessoal, estamos de volta, hein? Bem, vamos estudar agora estrutura e formação das palavras. Olhe direitinho aí no seu módulo. Bem, as palavras são constituídas de morfemas. E são eles: radical, afixos, vogal temática, tema, desinências. Vejamos então cada um deles separadamente. Observe aí na sua telinha. Radical. O que é o radical? É o elemento comum entre as palavras da mesma família. Ele define o significado básico da palavra. Então, um exemplo aqui no quadro. A palavra pedra, ok? O radical está aqui, ó. Outra palavrinha. Pedreira, ok? Novamente, o radical. Observe na sua telinha agora acerca dos afixos. São as partes que se agregam ao radical para formar outras palavras e classificam-se em dois tipos, em prefixos e sufixos. Acerca dos prefixos, antecedem o radical. Exemplo, palavra desnecessário. Desnecessário. Ok? Observe então o afixo dessa palavra, desnecessário. Agora temos também, olhe na sua telinha, o sufixo, que vem depois do radical. E vamos ver uma palavrinha, então para a gente escrever, dando um exemplo do sufixo. Realmente, ok? E aqui nós temos o sufixo, tá bom? Bem, olha agora na sua telinha acerca da vogal temática. A vogal temática une-se ao radical para receber outros elementos. Fica entre dois morfemas. Existe vogal temática em verbos e nomes. Então, essa palavrinha aqui que nós temos como exemplo, a palavrinha comer. E aqui está vogal temática. Ok? Vamos então ao tema. Olhe na sua telinha a definição. Tema equivale a radical mais vogal temática. Repetindo, tema equivale a radical mais vogal temática. Um exemplo da palavra louvar. Louvar. Ok? A palavra louvar igual louve mais a. Então, o tema equivale a radical mais a vogal temática. Ok? Tranquilo, então? Muito bem. Vamos lá, então, às desinências. São morfemas colocados no final das palavras para indicar flexões verbais ou nominais. Também você tem escrito aí na sua telinha. Ok? Bem tranquilo, bem fácil, não é isso? Formação das palavras. Bem, o processo de formação de palavras designa a maneira como os morfemas se organizam para formar as palavras. Os principais processos de formação de palavras são derivação, composição, hibridismo, onomatopeia, sigla e abreviação. Bem, nós destacaremos apenas 3, tá bom? O primeiro está aí na sua telinha. Derivação. É formada uma nova palavra a partir de outra existente na língua. A palavra que dá origem a outra se chama primitiva. A palavra que se originou de outra se chama derivada.
A derivação pode ocorrer por prefixos ou sufixos. Um exemplo de prefixos é a palavra descobrir, que está aí escrito na sua telinha, e um sinalzinho abaixo, sublinhado abaixo, o des, para representar o prefixo. E também o sufixo, a palavrinha é interiormente. Mente está aí grifado na sua telinha, tá bom? Bem, hibridismo. Olha novamente aí a definição. Ocorre por meio da formação de palavras pela junção de radicais de línguas diferentes. Agora olha aqui então no quadro um exemplo de hibridismo. A palavra automóvel. A palavra automóvel, ela vem auto, que é grego, e móvel, que é latim. Ok? Só colocar um Mzinho aqui, ó. Pronto. Bem, hibridismo, como falamos, ocorre por meio da formação de palavras pela junção de radicais de línguas diferentes. A palavra automóvel, então, é um bom exemplo disso, tá bom? Vamos então à sigla. Olha de novo na sua telinha. Sigla. Ocorre por meio da redução de nomes ou expressões empregando a primeira letra ou sílaba de cada palavra. Essa é simples. E essa você vai gravar sempre. Sabe por quê? Porque nós vamos dar o exemplo daqui, ó. ICP. Sabe o que significa ICP? Instituto Cristão de Pesquisas. Então a sigla, ela ocorre por meio da redução de nomes ou expressões empregando a primeira letra ou sílaba de cada palavra. Primeira letra de instituto é I. Primeira letra de cristão, C. Primeira letra de pesquisa, P. Temos aqui então a sigla, ok? Daqui a pouquinho a gente volta com a próxima matéria, e não sai daí não. Olá pessoal, voltamos, hein? É rápido. Muito bem. Olhe na sua telinha e vamos ver a definição de substantivo. Substantivo é a classe gramatical responsável por nomear os seres, os objetos, os lugares, os sentimentos, etc. Ok? Bem, os substantivos podem ser próprios ou comuns, simples ou compostos, primitivos ou derivados, concretos ou abstratos. Vamos então ver cada um deles aí. Observe na sua telinha. Substantivos simples. É formado por um único elemento. E aí você tem um exemplo. Garfo, faca, tribo, folha, etc. Tem outros também. Compostos. Olha novamente na sua telinha. São formados por dois ou mais elementos. E aí nós temos um exemplo. A palavra girassol e passatempo. Tem outras palavras também. Primitivos. Não procedem de nenhuma outra palavra da nossa língua. Exemplo, terra, casa, pedra. Temos agora também os substantivos derivados. Procede de outras palavras da nossa língua. Exemplo, terrestre, casebre, pedreira. Ainda observando na sua telinha. Concretos. Nomeiam objetos, lugares, pessoas, animais e afins, que podem ser visualizados. Por exemplo, videira, cruz, espada e etc. Ainda, substantivos abstratos. Nomeiam ações, estados, sentimentos, qualidades, etc. Um exemplo é felicidade, alegria, tristeza, ódio, raiva, ok? Substantivos coletivos. Nomeiam um conjunto de seres da mesma espécie. Os substantivos coletivos transmitem a noção de plural,
embora sejam grafados no singular. Tá legal? Não se esqueça desses detalhes. Qualquer dúvida, é só você voltar o DVD um pouquinho ou então consultar ali no seu livro e você vai tirar isso de letra. Tá legal? Bem, vamos então aprender agora sobre adjetivo. O que é adjetivo? Você saberia, sem olhar no módulo, o que é adjetivo? Fecha o módulo. Pensa aí, o que é adjetivo? Não sei. Então, olhe na sua tela para você aprender. Adjetivo é a palavra que qualifica os seres expressando característica, qualidade, aparência ou estado. Ok? Tranquilo, né? Muito simples. Bem, quanto à classificação, os adjetivos podem ser primitivos ou derivados, simples ou compostos, conceitos cujas definições já aprendemos com os substantivos. A exclusividade fica por conta do adjetivo pátrio ou gentílico. Vejamos então aí na sua telinha. Adjetivo simples. Possuem um único elemento. E aí nós temos um exemplo aqui que nós vamos escrever no quadro agora. O apóstolo. O apóstolo Paulo era um cidadão romano. O apóstolo Paulo era um cidadão romano. Nós falamos que o adjetivo simples possui um único elemento, correto? Então aqui está o adjetivo. Ok? Bem, esse é um exemplo do adjetivo simples. Adjetivos compostos possuem um ou mais elementos. Está aí a definição na sua telinha. Então, adjetivos compostos possuem um ou mais elementos. E aí nós temos um outro exemplo, um pouco parecido com esse. Vamos lá. O apóstolo Paulo era um cidadão judaico romano. Então, adjetivos compostos possuem um ou mais elementos. Nesta frase, o apóstolo Paulo era um cidadão romano, era um cidadão judaico-romano. Nós temos aqui, ó, o adjetivo composto. Tá legal? Bem, vamos então para os adjetivos primitivos. Olhem na sua telinha o conceito. Não procedem de nenhuma outra palavra da nossa língua. Os adjetivos derivados procedem de outras palavras da nossa língua. E os adjetivos pátrios ou gentílicos referem-se à nacionalidade ou ao lugar de origem. Tá legal? Foi tranquilo? Tá vendo como essa matéria é super fácil? Muito bem, daqui a pouquinho então a gente volta com o próximo assunto dentro da matéria Português Instrumental 2. Olá pessoal, voltamos. Bem, agora nós estaremos estudando artigo e numeral da aula de número 4 da matéria Português Instrumental 2. Está acompanhando no seu módulo? Não? Dá uma corridinha lá, pega o seu módulo rapidinho. Bem, se você já estiver com o seu módulo, beleza. Basta só que você abra aí, confira tudo direitinho, tá bom? Bem, dê uma olhadinha aí na sua telinha, que nós passaremos então as definições de artigo e numeral. O que é artigo? Artigo é a classe gramatical variável responsável por definir ou indefinir um substantivo. São artigos o, as, os, as, uma, uns, umas. Podem ser definidos ou indefinidos, ok? Bem, olhe novamente. Artigos definidos
são eles o, a, os, as. São empregados para individualizar, determinar um substantivo. E aí nós temos um exemplo lá no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 1. Também está aparecendo na sua telinha para facilitar. O texto lá diz o seguinte: no princípio era o verbo, olha o "o", como ele está grifado aí. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Conseguiu então definir aí, identificar, melhor dizendo, o artigo? Muito bem. Artigos indefinidos. Olhe novamente na sua telinha. Artigos indefinidos. Um, uma, uns, umas. São empregados para generalizar, indefinir o substantivo. Um substantivo. Bem, nós temos um exemplo aí, também no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, só que dessa vez nós vamos utilizar uma versão das Testemunhas de Jeová, que é a tradução do Novo Mundo. E lá eles escrevem o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. Olha o artigo indefinido 1, ok? Deu para olhar direitinho? Muito bem. Vamos então para numeral. O que é numeral? O numeral é a classe gramatical que expressa a quantidade exata de seres ou a posição que os seres ocupam numa série. Deu para você observar direitinho aí na sua telinha? Eu fiz questão de colocar esses conceitos na telinha para facilitar. Às vezes a gente falando, as pessoas podem esquecer, mas quando está escrito, fica fácil, está lá registrado, né? Ok? Cardinais, está aí a definição na sua tela. Expressam quantidade dos seres. E nós temos um exemplo que não está na sua tela, eu vou dizer agora. Grave, hein? Um exemplo de cardinais. Tem até na Bíblia, lá em Gênesis, capítulo de número 5, versículo 32. Está escrito assim: e era Noé, da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Observaram aí a palavrinha 500? Muito bem, um cardinal. Ordinais são a ordem dos seres numa determinada série. Você tem essa definição aí na sua tela. Ordinais expressam a ordem dos seres numa determinada série. E um exemplo é primeiro, terceiro, ok? É um exemplo básico de ordinais. Multiplicativos, olhe novamente na sua telinha. Expressam uma quantidade multiplicada do mesmo ser. Então vai um exemplo para você gravar. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Lá está escrito assim: alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Percebeu aí os multiplicativos? Muito bem. Agora, fracionários. Observe na sua telinha novamente. Expressam a divisão de uma quantidade. Então, fracionários expressam a divisão de uma quantidade. E o exemplo é a palavra metade. Ok? Super simples, né? Se você tiver alguma dúvida, é só você voltar um pouquinho o DVD ou então dar uma olhadinha no seu módulo. Tá legal assim? Gente, daqui a pouquinho a gente volta com a próxima matéria, hein?